Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos ver o que é fé. E assim a fé vem pela pregação. Preste bem atenção nisso. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. A pessoa diz: essa é a nossa fé. Um amigo meu disse: eu não vou mais venerar as imagens, eu vou crer só em Deus. E o outro disse para ele: então tu não tem fé. Mas a Bíblia diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas esta fé tem que ter base bíblica. Por exemplo, os índios, eles tinham sua fé quando eles estavam aqui no Brasil, antes da descoberta. Eles adoravam o sol, a lua. Essa era a fé deles. Mas essa fé estava errada. Os negros tinham sua fé, os africanos. Eles adoram, até hoje muitos deles adoram Ogum, os orixás. Essa é a fé deles, mas essa fé está errada. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Os japoneses têm sua fé, eles creem em Buda. É a fé deles. Mas essa fé está errada. Fé tem que ser em Jesus. Fé tem que ser em Deus. Você entendeu? A Bíblia diz em São João capítulo 4, versículo 24: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles não adorarão o Pai naquilo que vê, eles adoram o Pai invisível. Jesus diz: quando fores orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta e te prostre diante de uma imagem e ora. Não, fecha teu quarto e ora ao teu Pai que está em segredo. Em São Mateus capítulo 6 você vai encontrar isso. Ore ao teu Pai que está em segredo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Quando você tem que fazer uma imagem para poder ver, como ele diz, é um canal, isso é falta de fé. Quem tem fé adora a Deus que não vê. Isso é que é fé. Quando você só consegue adorar se você estiver vendo alguma coisa, então isso é falta de fé. Isso é fraqueza. Abraão, a Bíblia diz que ele procurou uma terra pela fé. Ele procurou uma terra que ele nunca viu, mas ele sabia que existia. Mas se você observar, Deus tinha falado para ele que ele tinha essa terra. Deus já tinha dito. A fé, ela tem que ter base bíblica. Eu acredito em Jesus porque a Bíblia diz que ele existiu. Mas se a Bíblia nunca diz que ele existiu, eu não posso acreditar. A fé vem pela pregação do Evangelho de Cristo. Amém. A fé tem que ter fundamento bíblico. Por exemplo, eu nunca vi Maria, mas eu creio que ela existiu. Por que creio que ela existiu? Porque a Bíblia diz que ela existiu, e eu tenho fé na Bíblia, portanto eu creio que ela existiu. Mas a Bíblia nunca diz que ela fez milagres, nunca diz que ela é mediadeira. Então eu não posso crer, porque a minha fé é baseada nas coisas que não posso ver, porém tem que ter fundamento bíblico. Porque se você, porque o apóstolo João diz: não creais a todo espírito. Não tenha fé em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Mas você já pensou? Não, como é fé, eu tenho fé, então eu vou adorar Buda. É fé? Mas que ideia. Ora, irmãos, vamos ler Efésios 4:5. Mostrar algo para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz assim: há um só Senhor, uma só fé. Amém. Quantas fé tem? Uma só fé.
Se tiver outra fé que não seja em Deus, então é falsa. Verdade. Porque está dizendo aqui, há um só Senhor, não tem vários senhores também. Há uma só fé e um só batismo. Quantas fé tem? Bem, se há só uma fé, e a fé vem pela palavra de Deus, como nós vimos, então a fé em Buda é falsa. A fé nos orixás e Ogum é falsa. A fé nas imagens de escultura é falsa, então. Se é que há uma só fé, como a Bíblia diz. Amém? Amém. Agora, Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Quais são os mandamentos de Cristo? Faz para ti uma imagem, venera minha mãe, Não, que coisa. Então, irmãos, esse aqui é o problema. As pessoas estão enganadas porque Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Erram por não conhecer o que a Bíblia diz. Oremos. Pai Celestial, tem misericórdia.